Fala, meus queridos, tudo certo? Tudo bem por aí? Bom, então vamos para a nossa próxima aula. Aula 13, segundo ano, página 38 da apostila de vocês, tá bom? Então, se vocês estudaram bonitinho a aula passada, a aula anterior, a gente estudou e se aprofundou no conceito de calor. Então, foi uma aula que eu considero assim bem pesada, bem puxada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Hoje, eu vou fazer uma complementação da aula anterior com um conceito que vocês já aprenderam lá no primeiro ano, que é o conceito de potência, tá bom? Então, praticamente não vai ser uma coisa nova para vocês assim, porque é um conceito que vocês já aprenderam. Mas é uma aula que vai ser importante para as próximas que aí virão. E por que, você deve estar pensando assim, mas por que discutir o conceito de potência? Galera, se vocês lembrarem bem lá do primeiro ano, tem duas coisas que influenciam na potência. Primeiro, é a quantidade de energia transferida ou transformada. Então, a potência está associada a essa energia que a gente transfere de um sistema para outro. Por exemplo, se a gente considerar que calor é a energia que passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio, você pode ter uma potência envolvida. Porque quanto maior a quantidade de energia que passar de um corpo para outro, maior vai ser a potência. Mesma coisa quando você coloca alguma coisa num forno. Pensa comigo quando a gente coloca uma coisa no forno. Se você quer fazer esse alimento mais rápido, você tem que dar mais calor para ele. Então, quanto mais calor ele ganhar, quer dizer, quanto maior a quantidade de energia que você transferir, maior vai ser a potência. Então, a potência ela sempre está associada a essa quantidade de energia que a gente transfere. Ou transforma, né? Quando você transforma de um tipo em outro, por exemplo, como acontece numa lâmpada, né? Quando você pega energia elétrica e transforma isso em energia luminosa. E a outra coisa que influencia na potência, galera, é o tempo. Veja, o tempo não tem que ser uma coisa complicada para vocês entenderem potência. Então escutem bem o que eu vou estar falando, que tem um exercício que vocês vão fazer em casa do Enem, que tem uma ligação com isso. Então, lá na página 58, o exercício número 8 do Enem, se eu não me engano, é um exercício que tem essa relação que eu vou fazer aqui com o tempo. Então, pensa comigo o seguinte aqui, ó. Pensa comigo o seguinte. Imagine que você tem que correr até a padaria lá, tá bom? Até a padaria. Então você sai aqui da escola, vai correndo até a padaria. Digamos que eu falei assim para você, ó, que você tem 1 minuto para chegar na padaria, correndo. Você vai sair se arrebentando daqui da escola, vai sair lá na frente, vai correr o máximo que você puder, porque você só tem 1 minuto para chegar lá. Então, você vai ter que converter energia muito rápido. Pensa comigo, você vai ter que converter energia muito rápido. Você vai chegar lá muito cansado. Por quê? Porque você fez muito esforço para chegar até lá. Você teve que converter energia muscular muito rápido. Agora imagine que eu tenho que ir até a padaria, no mesmo lugar que você foi. Só que eu não vou chegar em 1 minuto que nem você chegou. Eu vou fazer isso em 15 minutos. Então eu vou sair daqui bem tranquilo, vou até lá, vou caminhando, vou chegar lá numa boa, não vou chegar cansado. Por quê? Porque eu levei mais tempo para transformar a minha energia. Então veja uma coisa aqui, ó. Galera, o tempo influencia na potência por quê? Porque quanto mais tempo, menos potência eu vou ter. Ou o contrário, quanto menos tempo, mais potência. Então, a potência e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a gente viu, ó, isso daqui, lá no primeiro ano, vou pegar um giz vermelhinho aqui, ó. A gente viu que potência é a variação da energia, ou seja, a energia transformada ou transferida, pelo intervalo de tempo. Então, são essas duas coisas que influenciam na potência. Pessoal, ΔE é energia, variação de energia. ΔT é variação do tempo. Então, energia por tempo é a potência. Então, veja, é diretamente proporcional à quantidade de energia, mas inversamente proporcional ao tempo. Por isso que eu fiz essa comparação. Veja, pode parecer uma comparação até tola demais, mas não é. Não é. Então, quanto mais rápido você tiver que converter energia, maior vai ser a tua potência. Então, quanto menos tempo, maior potência. Perfeito? Quanto menos tempo, maior potência. Galera, as unidades aqui, ó. Quais são as unidades? Então, essa energia aqui, ó, no sistema internacional é Joule. Esse tempo aqui, ó, no sistema internacional é o segundo. E potência no sistema internacional é uma unidade que vocês viram lá no primeiro ano, que é o Watt. Tá bom? Que é o Watt. Então, por exemplo, ó. Se eu falo para vocês que tem um determinado equipamento que tem uma potência de 60 watt, o que significa isso? O que é 60 watt?
60 watts é quando você converte 60 joules de energia a cada segundo. Então, se eu digo assim para você, ó, esse forno aí, micro-ondas, tem 60 watts, o que significa? Ele vai converter um tipo de energia em outro, né? Vai converter 60 joules de energia a cada segundo. Então, se eu falo que uma lâmpada de 100 watts, ela vai converter 100 joules de energia elétrica em energia luminosa por segundo, e assim por diante. Então, quando a gente fala watt, a gente está falando de joule por segundo. E nada impede, por exemplo, de você pegar essa fórmula aqui, ó, e você escrever essa fórmula de uma maneira um pouco diferente, ó. Em vez de colocar energia por tempo, eu posso escrever assim, que potência é calor por tempo. Então vão se acostumando com esse Q, ó, que vai começar a aparecer nos exercícios. Esse Q aqui, galera, eu vou falar para vocês bem dele na próxima aula. Esse Q aqui, ó, é o calor, tá bom? E o que é o calor? Então calor é energia. Calor é energia, é joule. Calor é a energia que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente já viu isso, espontaneamente, beleza? Lembraram? Tem uma outra unidade, galera, de calor? Tem uma outra unidade de calor que é uma unidade que a gente chama de caloria. Galera, caloria é uma coisa que a gente costuma falar no dia a dia, é uma coisa que está presente, né? A gente usa muito esse termo. E caloria é uma unidade de energia, mas num sistema mais usual. Então, se for no sistema internacional, o calor tem que ser em joule. Agora, se eu colocar calor em caloria, existe um valor que converte essa caloria em joule. Então, eu vou colocar aqui, ó, mas é o tipo da coisa que vocês não precisam decorar. Porque isso aqui, quando vocês precisarem, vocês vão acabar ganhando. Então, uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Alguns vestibulares, algumas questões que vocês vão fazer em casa, acabam falando que uma caloria é 4,2, ou, para resumir mais ainda, uma caloria igual a 4 joules. Mas o valor correto é mais ou menos aquilo ali, 4,18 joules, tá bom? Então, na unidade, galera, é uma unidade de energia também, caloria, é uma unidade que a gente fala para calor, só que é uma unidade usual. Então, tem exercícios, por exemplo, que vocês vão fazer em casa que vocês vão precisar converter, beleza? Então, era esse o conceito que eu queria discutir. Eu espero que vocês tenham isso em mente, que quanto mais energia eu converter no menor tempo, maior a potência, tá bom? Então, se você quer preparar um alimento muito rápido, você tem que dar muita energia num tempo muito pequeno para ter uma potência muito grande. Tudo bem? Beleza? Bom, dito isso, eu quero fazer alguns exercícios com vocês e quero que vocês vão lá para a página 40 comigo. Então, pega lá a apostilinha, página 40. A gente vai fazer os exercícios que ficaram para trás aí, que é o exercício 7 e o exercício 8 dessa página, tá bom? Então me ajudem, peguem lá a apostilinha. E ele diz o seguinte, ó. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos. Peraí. Como é que eu disse que a gente vai chamar calor? Pela letra Q, né? Então, 500 joules de energia em quanto tempo? Em 2 segundos. Então, vamos colocar aqui, ó, delta T, 2 segundos. Beleza? Faça o que se pede. Calcule a potência em watt. Pessoal, olha que fácil isso, né? Potência é calor por tempo, tá bom? Como calor é energia, eu posso colocar aqui em cima. Então, calor por tempo. Quanto de calor eu ganhei? 500. Em quanto tempo? 2 segundos. 500 por 2, isso aqui vai me dar 250 watts. Pronto. Tá aí. Essa é a minha potência. Na letra B, o que a gente vai ter? Ele vai perguntar o seguinte: qual é o significado do valor encontrado? Então, olha só. A fonte fornece 250, vou colocar aqui, ó, 250 joules de energia por segundo. Então a fonte fornece 250 joules de energia por segundo. Tá aí. Essa é a definição do que você acabou de encontrar aqui, 250 watts. Beleza? Tudo certo? Fácil, né? Tranquilo. Não vem falar para mim que isso é difícil, né? Então, galera, não tem muito, só estudar bem o conceito, né? Saber bem o que é potência. Eu acho engraçado que tem muitos exercícios, por exemplo, no Enem, que envolvem potência, que se você sabe a definição, você pode resolver eles até por regra de 3.
Tá bom? Então não é uma questão, eu sempre digo isso para vocês, não é uma questão de ficar decorando ou a gente ficar enchendo de coisa na cabeça de vocês, não é isso. Você tem que entender. Às vezes o aluno que reclama que é muita decoreba é aquele aluno que ele faz com que seja decoreba, né? Ele olha as coisas e acha que ele tem que decorar que é daquele jeito. E não é assim. Você tem que ler, aquilo tem que fazer sentido para você. Então, potência é uma coisa para você entender, né? Não é para você ficar decorando as coisas. Tudo bem? Bom, 8. Uma máquina térmica tem potência... Por exemplo, máquina térmica. O que é a máquina térmica, né? Por exemplo, o motor de carro, né? O motor de carro, ele não converte energia química lá do combustível em calor para fazer o motor funcionar? Pensa nisso, né? E aí, esse calor, no final das contas, é convertido em trabalho, que é o movimento do carro. Então, uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. Sabendo que ela funciona por 150 minutos... Qual é a energia fornecida pela máquina térmica em caloria? Então eu quero saber qual é a energia fornecida pela máquina térmica em caloria. E aí ele diz que 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. Galera, não tem nada demais aqui, ó. Ele colocou quilo, que é 1000, e colocou quilo aqui, que é 1000. Então é o equivalente que você fala que 1 caloria é 4,18 joules. Ou... 1 quilocaloria é 4,18 quilojoules, que dá no mesmo. Aquilo que eu expliquei ali para vocês no comecinho da aula, tá bom? Então veja, ele não quer energia em joule, ele quer energia em caloria. Então como é que você faz essa questão? Você faz essa questão de uma maneira muito simples. Você calcula o calor em joule, e aí faz uma regra de 3 para achar em caloria, acabou o exercício. Então o que tem de difícil nessa questão? Os cálculos, as contas. Porque a física do problema, ela é muito simples, ó. Então vamos fazer juntos aqui. Então vamos calcular a primeira potência. Ó. Vamos pegar a primeira fórmula da potência. Potência é calor por tempo. O que eu quero achar aqui? Ó? Eu quero achar isso. Tá bom? Quero achar isso daqui. Porque não é isso que ele me pergunta. Ó. Qual é a energia fornecida pela máquina? Isso aqui é energia. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse ΔT que está aqui embaixo e vou passar multiplicando ali em cima. Então esse calor ele vai ficar assim. Potência vezes tempo. Sussa? Então, esse calor aqui, ó, vai ficar a potência da máquina, galera, 6,27 kW, esse K aqui é 1000. Então, 6,27 é 6.270 watt. Tá bom? 6.270 watt. Então, tirei esse K, multipliquei por 1000, 6.270. Esse tempo aqui, ó, é 150 minutos. Só que eu vou ter que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 60. Por que por 60? Galera, esse 60 aqui, ó, é porque cada minuto tem 60 segundos. Se cada minuto tem 60 segundos, para eu saber quantos segundos tem dentro desses 150 minutos, eu vou multiplicar isso aqui por 60. Então, 6.270 watt... 150 minutos vezes 60 segundos. Tudo isso aqui para achar o calor em joule, tá bom? Para poder fazer a regra de 3. Então, se vocês fizerem essa continha aqui, ó, você vai encontrar que esse calor é 56.430 joules. Está aqui, ó. Então, 56.430 na verdade, galera, isso aqui vai dar mais 3 zeros. Espera aí. Tá muito pequena essa conta aí, né? Deixa eu apagar aqui. É 6.430 mais 3 zeros. Aí. Beleza? Então vai dar 56.430.000 joules. Agora tá ok. Tá bom? Beleza? Bom, galera, para a gente poder fazer a continha, ó, eu vou deixar isso aqui assim, ó, mais simples. Então, eu vou tirar esses 3 zeros daqui e vou colocar só 56.430 kJ. Então, tiro esses 3 zeros e coloco o K. Eu já nem devia ter convertido isso, devia ter colocado direto, né? Mas, enfim, tá aqui a resposta. Só que é uma resposta que eu não quero, né? Porque
quero em caloria e aqui está em joule. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 para terminar ó, com aquilo ali que eu tenho. Ó. Então você vai fazer assim, ó, 1 quilocaloria é 4,18 kJ. 1 quilocaloria é 4,18 kJ. Se eu tiver isso daqui, ó, 56.430 kilojoules, isso aqui vai ser quantas quilocalorias? X. Então você faz uma regrinha de 3. E aí, essa regrinha de 3 aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado. Tá bom? Então, esse vezes esse vezes esse. Então, quando você fizer essas continhas, em caloria, você vai encontrar um valor de 13.500 quilocalorias. Tá aí. Essa aqui, sim, é a resposta que eu quero. Veja, galera, isso aqui já é resposta, né? Isso aqui já é a quantidade de calor que a máquina fornece. Só que eu quero a resposta em calorias. Então, já está aqui, ó, 13.500 quilocalorias. Tá bom? Se vocês acharem isso muito, né? Nossa, professor, que valores enormes, né? Vai lá e pega uma latinha de refrigerante e veja quantas calorias tem numa latinha de refrigerante. Aí você vai se assustar um pouco, tá bom? É por isso, galera, que vocês têm que entender que isso até na natureza funciona, né? Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um metabolismo muito baixo, queimo pouco, se eu começar a comer começar a ingerir muita caloria, e não queimar isso, ela vai armazenar, porque quando você fala disso, você está falando de energia. Então começa a armazenar na minha barriga, começa a armazenar na minha perna e assim por diante. Então se a gente come ou ingere mais energia do que a gente precisa, a gente armazena essa energia. Então vai armazenando em diversas partes do corpo. Então aí se você é uma pessoa que tem um metabolismo muito lento, você vai engordando. Tá bom? Agora tem pessoas que eu não sei como é que pode, né? Come para dedéu e queima muito rápido e aí não engordam. Então, mas pensa nisso como faz todo sentido, né? Então você não pode criar energia, você não pode destruir, você só pode transformar de um tipo em outro. Então se você é uma pessoa que ingere muita caloria, você tem que queimar isso aqui para não armazenar no seu corpo. Então faz todo sentido se você pensar nisso daí. Beleza? Vamos lá então? Pega a página 58, só para a gente finalizar mais um exercício. Vamos lá? Para a hora de estudo. Página 58, tá aqui. A questãozinha é a questãozinha 6. Tá bom? Questãozinha 6. Pessoal, ó, última vez que eu vou falar isso aqui para vocês, então tem que pegar bem a ideia, né? A ideia apresentada aí. E eu vou discutir com vocês bem essa questão também de converter um tipo de uma unidade em outra, tá bom? Então essa questão 6 ele diz assim: responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual é a potência em calorias por minuto? Qual é a potência em calorias por minuto de uma fonte térmica que fornece 4.180 calorias em 2 minutos? Então veja, o calor que você ganha é 4.180 calorias, certo? Isso aqui é o que eu ganhei. E quanto tempo eu ganhei isso aqui? Eu ganhei isso aqui em 2 minutos. Como eu quero achar a potência em caloria por minuto, galera, não tem muito o que fazer, Não tem muito o que fazer. Eu só vou colocar aqui, 4.180 e vou dividir isso aqui por 2 minutos. Tudo bem? 4.180 calorias em 2 minutos. Então, quanto que dá essa continha aqui? Isso aqui vai me dar 2.090 calorias por minuto. Tá bom? Vão se acostumando. Caloria por minuto, caloria por segundo, caloria por hora, qualquer coisa. Energia por tempo é potência. Então isso aqui é potência. Claro que não é watt, galera. Eu tenho medo que às vezes vocês façam a conta e você coloque isso aqui em watt. Quando que daria watt aqui? Daria watt aqui se você colocasse joule aqui em cima e segundo aqui embaixo. Agora, se você colocou caloria em cima e minuto embaixo, isso aqui dá caloria por minuto. Então isso aqui não é watt, tá bom? É potência, mas não é watt. Então tem que ficar muito claro. Vocês confundem muito as unidades aí. Então, para eu ter todo um sistema internacional, energia joule, tempo em segundo, potência em watt. Aqui não tem nada no sistema internacional. Tá bom?
Letra B. Qual é o significado físico do resultado obtido no item anterior? Então, o que significa isso? A fonte fornece 2.090 calorias a cada minuto. A fonte fornece 2.090 calorias a cada minuto, beleza? Então tá aqui o significado da potência. E a letra C, o que ele pede pra gente? Qual é o valor dessa potência no sistema internacional? Tá bom? Qual é o valor dessa potência aí no sistema internacional? Bom, galera, tem diversas formas de você fazer, né, isso daqui, ó. Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Potência, 2.090 calorias a cada minuto, tá bom? Então vamos converter isso daqui, ó. Veja, você já podia converter direto aqui em cima, mas eu vou converter mostrando aqui para vocês nas unidades. Então vai ficar assim, ó. Veja, 2.090 calorias. Então eu vou tirar essa caloria daqui e vou colocar para vocês, ó, 2.090 vezes 4,18 joules. Entendeu? Ó, tirei essa caloria daqui, ó, e estou colocando no lugar 4,18 joules. Agora, esse minuto que está aqui embaixo, ó, esse minutinho que está aqui, tá vendo? O que eu vou colocar no lugar dele? Esse minutinho que está aqui, ó, eu vou colocar 60 segundos no lugar dele. Entenderam a conta que eu vou ter que fazer aqui, ó? Então eu vou ter que pegar, ó, essa caloria e colocar 4,18 joules no lugar. Então quer dizer 2.090 vezes 4,18. E aí aqui em cima vai estar tudo em joule, daí, bonitinho. E esse minuto que está aqui embaixo, eu troco ele por 60 segundos. Então para a gente colocar essa potência aqui, ó, no sistema internacional, eu preciso colocar ela em watt. E qual que é a definição de watt de uma vez por todas aí, ó? É joule por segundo. Então, se watt é joule por segundo, tem joule em cima, tem segundo embaixo. É essa continha que a gente precisa fazer, tá bom? Então, meus queridos, quanto é que vai dar essa continha para a gente terminar a questão e partir para o abraço? Eu estou na hora do estudo da página 50 e 58. Estou fazendo com vocês a questão 7. Se você fizer essa continha aqui, quanto que a gente vai chegar? A gente vai chegar em 145,6 watt. 145,6 watt. Está aqui a resposta. Beleza? Tudo certo? Então, é um exercício que não é difícil, mas eu espero que vocês aprendam a não confundir as unidades mais. Tá bom? Pessoal, quando a gente vai estudar isso aqui, além da gente ter que estudar os conceitos, que são bem importantes, a gente precisa estudar as unidades, tá bom? Então é bem importante que vocês façam esse. Tarefinha, página 58, do 1 ao 9. Eu vou deixar aqui alguns gabaritos com vocês, mas alguns eu não quero colocar, galera. Por exemplo, ó, tem uma questão aqui que é a questão 8 da página de vocês. Quer ver? Ó? Essa questão número 8... eu queria muito que vocês fizessem essa questão sozinhos. E até vou explicar para vocês o porquê. Ó. Essa questão é a questão que eu falei lá no comecinho da aula, que é a questão do Enem. Então, eu não quero dar o gabarito para vocês, porque senão vocês vão ver o gabarito, já vão marcar direto e não vão entender a questão. Então, tenta fazer. Se você conseguir fazer essa questão do Enem, significa que você foi um cara que estudou bem a teoria e entendeu o que o professor falou no começo da aula e achou essa questão super fácil, super simples. Agora, se você tiver dúvida para fazer, significa que você vai ter que voltar lá no comecinho, dar uma estudada melhor para poder entender, tá bom? Então, do 1 ao 9, galera, deixei alguns gabaritos aqui, A questão 7, galera, praticamente ela é igual à questão 6. Então, é uma questão que tem umas continhas bem chatas de fazer ali, e aí talvez até que vocês tenham que usar a calculadora para fazer a questão 7. Precisa usar a calculadora. Eu concordo com você, né? É chato ali, mas se precisar em casa usa, né? As contas mais simples você faz sem ela. Então tá aqui os gabaritos, aí vocês tentam fazer. Se tiverem dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Galera, na próxima aula que a gente vai fazer juntos,
É uma aula muitíssimo importante. Então, uma aula que vai ter conceito importante pra caramba. Então, aguardem a próxima aula aí, porque a gente vai suar bastante para poder fazer ela. Beleza? Então, até a próxima aí, tudo de bom e até mais. Tchau, galera!